deu 7 da noite e a gente vai começar a nossa live, né? Pro pessoal aí, os licitantes, levantem a mão aqui, meus licitantes queridos, pra gente falar sobre recurso administrativo. Como é que a gente interpõe o recurso administrativo? Quando é que a gente pode interpor? Quais são os critérios que a gente deve seguir? Os fundamentos que a gente deve ter atenção? Quais são as questões burocráticas que a gente deve saber? Caso contrário, vocês vão poder acabar correndo o risco de perder o seu recurso administrativo. Então, tudo isso aqui a gente vai falar na live de hoje, porque hoje eu vou entregar conteúdo direito. Hoje vai ser conteúdo ouro, aquele nível de live aqui, que vai ser, discussão de casos práticos e estratégias para vocês usarem, certo? Quando vocês tiverem alguma intercorrência no seu recurso administrativo. Então, vamos lá começar, né? Pessoal, o que é o recurso administrativo, né? E para que serve? O recurso administrativo é, na licitação, a via que você vai usar quando houver uma decisão que inabilita ou te inabilita. Você como empresário, você como empresa concorrente for inabilitado ou desclassificado a sua proposta numa licitação, você poderá interpor recurso administrativo. Mas você também deve saber o seguinte, quando uma empresa sua concorrente for habilitada ou classificada, você também pode interpor recurso administrativo contra essa decisão também. Não é só sobre a decisão que recai sobre você, mas também sobre o seu concorrente. E isso é uma das estratégias que a gente usa no que eu chamo método MB, para derrubar o teu concorrente, né? Por quê? Porque você não precisa ganhar a licitação apenas porque apresentou o preço mais baixo, não. Você pode ganhar a licitação porque tem a melhor estratégia. E isso aí é uma das coisas que a gente entra com o meu método MB, eu chamo. Então vamos lá. Lembrando, para quem estava aqui na live da semana passada que a gente falou sobre impugnação ao edital, deve ser lembrado o seguinte: não cabe recurso administrativo na lei 8666/93, tá? Recurso administrativo contra a decisão que inadmitiu a tua impugnação ao edital. Nesse caso, a gente tem, né, outras ferramentas que, se vocês estiverem lá na live, estivessem lá na live, ou assistiram, ou então vão lá na reprise assistir, para ver o que eu falo sobre o que acontece quando a tua impugnação ao edital não é aceita. Hoje a gente vai tratar o que nessa live? De recurso administrativo quando você é inabilitado ou desclassificado, ou recurso administrativo para você inabilitar ou desclassificar o teu concorrente. Esse é o tema da nossa live. Então vamos lá. Prazo para recurso administrativo. Gente, prazo para recurso administrativo é algo que você tem que ter muita atenção. Mas é muita atenção. Por quê? Porque eu já vi muita gente ter bom fundamento, fundamentos maravilhosos para apresentar um recurso administrativo e perder o recurso administrativo porque deixou de observar os requisitos para interpor ele. Então, cuidado. Então vamos lá. O que eu digo? Qual é a regra aqui? Qual é a regra do prazo para recurso administrativo? Primeiro, sempre contado em dias úteis, tá? Isso deve ser observado. Segundo, quando você tiver nos seus procedimentos preparatórios para participar da licitação, já pega lá o edital e marca textozinho lá. A recurso administrativo, qual é o prazo, a questão de a partir de quando você vai contar e a forma como você vai protocolar. E aí, para trazer aqui, eu vou trazer alguns exemplos, tá? Só para vocês terem uma noção. Mas, volto a repetir, já nos procedimentos preparatórios, se você está se preparando para participar de uma licitação, já logo ali de cara, pega o edital e marca lá onde ele fala de recurso administrativo, tá? Não espera você ter uma decisão ali para poder ir lá ir atrás disso, não. Já se prepara ali. Em procedimentos preparatórios você já olha isso aí. Então, vamos lá. Os prazos que a gente tem aqui, apenas a título de exemplo, tá, gente? Porque se eu for elencar todos os prazos aqui, meu filho, hoje a gente vai passar uma live de 2 horas só falando em prazo, em peculiaridades, aquela coisa toda. Então, vamos aos mais importantes aqui para vocês. Prazos que a gente tem nas modalidades que correm pela Lei 8666/93. Então, até dia 1º de abril do ano que vem, as licitações que correrem por ela e as leis correlatas, a gente vai ter os seguintes prazos, que é modalidade de pregão eletrônico, 3 dias úteis após a decisão que declarou o vencedor, certo? Então tá lá, pregão eletrônico, declarou a decisão que tá lá, declara o vencedor, você tem 3 dias úteis. Se essa decisão sair numa sexta-feira, Marília, como é que eu vou... Olha aí, ó, minha coxa. Como é que eu vou protocolar? Como é que eu calculo? É sexta, segunda e terça? Não, nenhum prazo começa, certo? Em fim de semana. E os prazos, eles têm que ser excluídos o primeiro dia, incluídos o último dia. Então, esse prazo vai ser contado como?
A decisão foi divulgada na sexta, então o teu prazo é segunda, terça e quarta. Dias úteis, tá? E vamos supor que foi sexta-feira. Sexta-feira da semana. Vamos supor que foi nessa sexta-feira. Essa sexta-feira agora você vai ter um. Então aí, ó. Segunda, terça, feriado, não conta. Quarta, quinta. Sempre dias úteis e nunca começa a contar um prazo num fim de semana ou num feriado, tá bom? Exclui-se sempre o primeiro dia. Então, sexta-feira foi divulgado, ou na quinta-feira foi divulgado, e na sexta feriado, você só vai começar a contar na quinta-feira, na segunda-feira. Então, isso é algo importante. Então, modalidade pregão eletrônico, 3 dias úteis para recorrer. E aí vem, ó, gente, 2 coisas que você deve ter atenção. Você recorre, o prazo começa a contar quando é divulgado o vencedor. E aí eu vou mais embaixo, só hoje a minha coxa tá maravilhosa, né? Hoje o pessoal tá pegando bandido mesmo. Mais embaixo eu vou aqui falar um pouco sobre diferenças entre modalidade de pregão eletrônico e concorrência, tá? Só para vocês saberem como é que vocês vão contar prazos aí e as diferenças na hora de interpor recurso. Então, no pregão eletrônico, 3 dias úteis a partir da decisão que declara o vencedor. E aí você tem que saber o seguinte, gente, já vi licitante perder recurso administrativo porque deixou de fazer a coisa mais simples. Manifesta a intenção de recorrer. Quando a gente está falando de pregão, especialmente em pregão eletrônico, onde você tem lá o chat com o pregoeiro, deu-se a decisão que declarou o vencedor, tá ok? A partir, ele vai dar ali 20 minutos para você. 20 minutos, a média é sempre 20 minutos, então você sempre olha no edital, tá? Mas o pregoeiro sempre vai te avisar sobre isso, para você manifestar a intenção de recorrer. Ou manifesta a intenção de recorrer da decisão que te inabilitou ou te desclassificou, certo? Ou manifesta a decisão que inabilitou ou classificou, que declarou da tua empresa, a empresa do teu concorrente como vencedora. E eu preciso só dizer o seguinte, eu vou recorrer da decisão e pronto. Não. Gente, no pregão não funciona assim. Não é simplesmente dizer assim, eu quero recorrer dessa decisão e pronto. No pregão você tem que dar um mínimo de fundamento. Ou seja, eu vou recorrer da decisão porque a proposta dele é inexequível. Acabou-se. Porque ele ofendeu o inciso tal, o artigo tal, o item tal do edital. Pronto. Ali você já tem uma manifestação de recorrer. E com base naquela manifestação você tem que interpor o seu recurso, tá? Então vamos só para vocês saberem como é importante você se preparar para uma licitação e como é importante você usar o que eu chamo de método BMB para analisar o teu concorrente. Por quê? Porque já quando o teu concorrente apresentou a melhor proposta, você já vai começar a análise de documentos da habilitação dele. Então, junto com o pregoeiro, você também vai ter que estar fazendo a mesma coisa, analisando as documentações dele. Tanto analisar a documentação dele, como vai lá analisar a proposta dele que foi declarada vencedora. Então, nesse meio tempo, até que o pregoeiro faça essa análise, você também vai estar fazendo. E aí, o que você faz? Declarou o teu concorrente como vencedor, manifesta a intenção de recorrer, alegando que ele ofendeu item tal do edital, conforme você já analisou ali previamente a documentação. Então, vamos dar um exemplo. Eu não vou manifestar a minha intenção de recorrer dizendo que a proposta do meu concorrente era inexequível e quando eu chego lá, eu apresento um recurso administrativo fundamentado em um documento dele da habilitação. Ou seja, eu fundamento de uma forma completamente diferente do que eu manifestei a intenção de recorrer. Não pode, gente. Por quê? Porque isso aí não tem sintonia, não tem consenso, então provavelmente pode haver uma inadmissão do teu recurso por ausência dos requisitos primordiais de recorrer. Então isso é muito importante. Por que eu estou frisando tanto nessa tecla? Porque já vi licitante com bons fundamentos para derrubar o concorrente e perde a licitação porque esqueceu de pequenos detalhes, porque não soube se preparar. Então isso é muito importante, isso é uma das fases mais importantes na licitação, para você participar da licitação. Se você não tiver se preparado bem, se você achar que é só ir e pronto, ou só ir e achar que o pregoeiro vai realmente analisar detalhe por detalhe todas as questões para inabilitar aquele concorrente, gente, sinto dizer que licitação não é brincadeira para gente pequena. Licitação é brincadeira, é briga de gente grande e você tem que ir lá grande, mesmo que você seja uma empresa pequena. E aí, vamos lá. Continuando aqui nos prazos, tá?
Da mesma forma, na modalidade pregão presencial, a gente tem 3 dias úteis também para recorrer. E aí, da mesma forma, é a partir da decisão que declara o vencedor. Se o pregão é presencial e a decisão ela é publicada, tá? De forma online, por exemplo, de uma forma pelo diário oficial, porque não foi numa sessão presencial, porque eu já vi isso acontecer, você tem que se manifestar a sua intenção de recorrer na primeira oportunidade, tá? Então o edital ele vai te dizer mais ou menos os prazos do que você tem que fazer ali. Mas não esqueça que, inclusive no pregão presencial, você tem que manifestar a sua intenção de recorrer. Se for lá na sessão, ele declarou aquele ali como vencedor, você vai lá e já pede para constar em ato. Ó, eu manifesto a intenção de recorrer, tá? Lembrando que geralmente eles dão um prazozinho para você, de alguns minutos ou de 1 hora, por exemplo, a depender do caso, para você ter esse prazo só para fazer aquilo ali. Não precisa fazer aquela manifestação de 3 páginas, porque ali já é o próprio recurso. Então, assim, simplesmente uma manifestação de recorrer, alegando que o teu concorrente ofendeu o inciso tal do edital, já é o suficiente. E da mesma forma, se você for desclassificado ou inabilitado, se ele disser assim, ó, você foi inabilitado porque deixou de cumprir um requisito do edital, você vai manifestar sua intenção de recorrer dizendo que não, que você vai provar que sim, que você cumpriu o requisito do edital. E ali você vai ver caso a caso. E aí a intenção de recorrer, gente, quando a gente trata de concorrência pública, nas modalidades da Lei 8666/93, gente, o prazo já para essa modalidade é de 5 dias úteis. Tá? 5 dias úteis contados de quando? Da decisão que declara o vencedor? Não. Como são modalidades em que primeiro é avaliado a habilitação de todos os licitantes, certo? E depois é que vai ser julgada a proposta, então você vai ter 2 fases ali para recurso, diferentemente do pregão. Porque no pregão você só vai ter uma oportunidade para recurso administrativo, para recorrer da proposta e da habilitação. Na modalidade de concorrência, quando a gente trata da Lei 8666/93, ou seja, até 1º de janeiro do ano que vem, você vai ter 2 fases ali para recorrer. A primeira é recorrer da decisão de habilitação, ou seja, você foi inabilitado, você tem ali 5 dias úteis para recorrer dali, ou o teu concorrente foi habilitado. Você lembra? Você pode recorrer da sua inabilitação e você pode recorrer da habilitação do teu concorrente. Então, o teu concorrente foi habilitado, assim como você também pode recorrer da habilitação dele. 5 dias úteis, tá? Termina esse prazo em seguida já abre ali o prazo para contrarrazões, ou seja, terminou o prazo de 5 dias úteis, já está aberto ali automaticamente o prazo para contrarrazões. Prazo para contrarrazões é sempre o mesmo prazo que das razões, tá? Então, se eu estou falando em contrarrazões no pregão eletrônico, o meu prazo será de 3 dias úteis. Então, é sempre o mesmo prazo. Não existe prazo de contrarrazões diferente de um prazo de contrarrazões. E aí, falando ainda da modalidade de concorrência, é interessante vocês saberem que na Lei 8666/93 não há a exigência de manifestação de recorrer, certo? No pregão fala isso. Nas outras modalidades, não. Isso a gente falando na lei antiga, porque agora a gente vai entrar na lei nova. E aí, antes de eu ir para a lei nova, eu sempre abro um parênteses. Gente, aqui eu trabalho com licitações de todas as modalidades. Eu tenho clientes que participam de licitações, tanto que pregam presencial, como na modalidade de concorrência pública, como pregão eletrônico. Eu tenho um cliente, uma empresa só, ele participa, já vi ele participar em três modalidades. Então, o que eu sempre falo para ele? Na dúvida, sempre manifeste a intenção de recorrer. Não fica querendo saber se é ou não. Na dúvida, vocês participam de muitas licitações em diversas modalidades, certo? Sempre manifesta a intenção de recorrer. Sempre. Isso aqui é para manifestar ou não é para não manifestar? Não sei. Precisa ou não precisa? Manifesta, certo? Sempre manifesta a intenção de recorrer. Porque já vi também um cliente meu, num pregão presencial, que perdeu uma licitação muito boa, porque ele chegou lá, foi descredenciado, ele não foi habilitado, e aí ele chega pra mim um dia depois assim, doutora, eu tenho essa decisão aqui que não deixou participar dessa licitação e tal, e aí eu quero recorrer. Ela disse assim, mas cadê a ata? Você manifestou a intenção de recorrer? Ele, não, eu não sabia. E aí? Ele perdeu. Né? Claro que existem outras formas de eu garantir, de eu tentar recorrer dessa decisão, e a gente vai falar mais no final dessa live. Mas só para vocês saberem, sempre manifesta a intenção de recorrer. Na dúvida, manifesta. Não vai nessa de, eu não sei, tá? E aí vamos entrar agora, antes de eu entrar também
para a nova lei, deixa eu só responder essa pergunta aqui que me colocaram aqui. A Cleidiane colocou se é 5 dias para razões, não é em dias úteis para contra-razões. Cleidiane, eu falei o seguinte, 5 dias úteis para razões e contra-razões na modalidade de concorrência pública na Lei 8666/93. 3 dias úteis quando a gente fala de pregão presencial e pregão eletrônico. Ainda também na lei antiga, tá bom? Nova lei de licitações, pro pessoal aí, só pra gente fazer um resumozinho aqui, a nova lei de licitações, agora ela pegou a misturazinha do decreto que falava de pregão eletrônico, das normativas que falavam sobre pregão presencial, sobre ata de registro de preços e a lei 8666/93, pegou tudo que era de melhor naquelas leis, certo? E juntou tudo numa lei só. Então hoje a gente não tem várias leis, a gente tem uma só, certo? Então, quando a gente trata da nova lei de licitações, não existe lá um decreto para isso, não sei o que mais para cá. Não, tudo vai estar ali naquela lei, certo? Fora algumas normativas que vocês vão ver lá. Mas vamos lá, vamos resumir. Tá tudo naquela lei. Então, quando a gente trata de recurso administrativo na nova lei de licitações, se você é muito bom em pregão eletrônico, você vai se dar super bem na nova lei de licitações. Agora, se você é do tipo de pessoa que só pega concorrência pública, que só pega aquela licitação que é um envelope para habilitação e o envelope da proposta, cuidado, tá? Porque a nova lei de licitações, ela unificou bastante. E aí, quando a gente trata de prazo para recorrer, o prazo tá lá, no artigo 165, tá? O pessoal que quer saber aí. Artigo 165, inclusive, quando ela fala, ela fala de uma forma só. O prazo para interpor recurso administrativo pela nova lei são de 3 dias úteis, tá? 3 dias úteis para você interpor recurso da decisão que declara a habilitação e da decisão que declara o julgamento das propostas. E detalhe, ela não vai fazer isso em 2 fases diferentes, como é na concorrência da Lei 8666/93. Ela vai fazer isso de uma forma única, ou seja, quando você se tratar de recurso administrativo na nova lei de licitações, lembrem-se sempre da forma que é feito hoje no pregão, tá? Porque isso vai te ajudar muito. E detalhe, independentemente da forma, da modalidade, do preço da licitação, tá? Prazo de 3 dias úteis e você vai ter que interpor manifestação para recorrer. Ou seja, você vai ter que divulgar a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. Se você não divulgar a intenção de recorrer, você vai perder o seu recurso. Por mais que você apresente as razões mais lindas do mundo, não apresentou a intenção de recorrer, sinto muito, mas você perdeu a sua oportunidade, né? Pessoal que vai participar da nova de licitações, com base na nova lei, na 14.133, o prazo para recurso administrativo da habilitação e do julgamento de propostas é de 3 dias úteis, independentemente da modalidade, e deve ser feita a manifestação da intenção de recorrer sob pena de preclusão, ok? Passada a questão de prazos, tá? Todo mundo entendeu? A gente falou sobre prazos, sobre o que vocês devem se atentar, sobre as modalidades, sobre as diferenças, sobre como é que a gente calcula, sobre tudo isso, e sobre a questão de como é que calcula um prazo para contra-razões, que deve ser sempre o mesmo de prazos das razões. Como é que eu vou apresentar um recurso administrativo? Qual a forma de apresentar um recurso administrativo? No pregão eletrônico no chat, eu vou escrever lá dentro do chat, no espaço? Não. Recurso administrativo, ele deve ser feito através de uma petição, certo? Fundamentada. Ela é uma petição que é dirigida a pregoeiro ou ao presidente da comissão de licitação. E ali, naquela petição, você pede para que ele suba para a autoridade superior com as razões anexas. Ou seja, é uma petiçãozinha de folha e a gente chama que tem ali umas razões anexas. É por isso que a gente fala que é uma petição de endereçamento com razões anexas. É por isso que a gente fala em razões do recurso administrativo e por isso que a gente chama de contra-razões do recurso administrativo, que é a resposta daquele recurso. É por isso, certo? Então a gente fala em razões anexas, tá? Gente, eu não sou muito fã de modelo, mas pro pessoal aí que quer modelo da internet, o modelo da internet é um ótimo esqueleto para você ter uma base de como é que você pode fazer os endereçamentos. Pelo amor de Deus, não vão pegar a fundamentação, é só endereçamento, é só esqueleto. O modelo da internet é bom para a gente pegar esqueleto e não para pegar a fundamentação. Não é forma de bolo, não é receita de bolo isso aqui, meu povo. Nenhuma petição é receita de bolo. Cuidado com os modelos da internet. Mas se você está na dúvida de endereçamento, existem modelos na internet que podem te ajudar sobre isso, certo? E aí, quando a gente endereçar, na folha de capa,
A gente endereça ao presidente da comissão ou ao pregoeiro, que são as autoridades que proferiram a decisão a qual você está recorrendo, e você pede para ou ele usa do juízo dele de retratação, ou ele se retrata daquela decisão, ou ele determina que seja remetido as razões para a autoridade superior. E aí, se você está na dúvida também, outra coisa que eu devo salientar é o seguinte: pregão eletrônico é uma petição elaborada, por isso, uma petição escrita lá, assinada por quem representa, por exemplo, se eu for advogada, eu posso assinar essa petição com a minha procuração, e você protocola conforme o sistema vai te dizer. Se for pregão eletrônico, deve ter um espaço no sistema, ou às vezes ele pede que seja mandado por e-mail. Então, assim, se atenta bem ao edital, certo? Porque eles vão te dar o endereço e tudo. Agora, quando a gente trata de licitações presenciais, por exemplo, na concorrência pública, mesmo que a licitação seja presencial, a comissão ela não pode te restringir de protocolar essa petição de uma forma online, ou seja, ela não pode te restringir e dizer que você só pode protocolar aquilo ali presencialmente. Hoje, não. A única coisa que ela pode restringir o protocolo online seria dos envelopes de habilitação e de proposta, até porque são documentos sigilosos. Mas você está participando de uma licitação online e a comissão diz que você só recebe aquilo ali presencial, tipo assim, até meio-dia, do último dia do teu prazo, é ilegal, certo? A gente já tem entendimento do TCU, que foi divulgado, inclusive, por conta da pandemia. Segunda coisa, além dela não poder restringir que você apresente aquilo ali de forma online, ela também não pode restringir horário, porque eu já vi isso. Já vi que, tipo assim, eu só vou receber um e-mail, certo? O protocolo durante o horário de expediente aqui do órgão. Não pode, gente, certo? Então, eles têm que receber até 11h59 do dia do teu prazo, se você for protocolar online. Agora, claro, se você for protocolar presencial, é outra coisa, né? Você tem que respeitar o horário do atendimento. Mas se você for online, se você for protocolar online, até 11h59 do dia do teu prazo, tá? Porque eu já vi, juro, eu já vi comissão de licitação que disse que só aceitava até às 17 horas sendo protocolado por e-mail. E eu disse, não, meu prazo é até 23h59. Então, isso você também pode brigar por isso. Então, vamos lá. Como é que funciona o recurso administrativo? Quem é que julga o recurso administrativo? Tá bom? Como eu falei, você endereça a petição para o presidente da comissão ou para o pregoeiro e ele tem duas opções. Ou ele se retrata da decisão, tá bom? Ou ele determina que seja o recurso enviado para a autoridade superior, tá? O pregoeiro pode julgar o meu recurso, ou seja, ele pode negar provimento ao meu recurso? Não. Ele pode simplesmente se retratar, mas ele não pode julgar o teu recurso, julgar em si o seu recurso. Ele não pode. Por quê? Porque o julgamento é feito pela autoridade superior. Então, se você tem ali um recurso administrativo que você interpôs e vem uma decisão do pregoeiro dizendo esse recurso não tem fundamento, não deve ser admitido, essa decisão não é uma decisão, é um parecer, porque você vai ter que aguardar a decisão da autoridade superior. Marina, quem é a autoridade superior? Coordenador de despesa, gente. Então vamos dar um exemplo aqui. É uma Secretaria Municipal de Saúde. Quem é a autoridade superior? É o secretário municipal de saúde. Então você endereça para ele. Na dúvida, eu tenho dúvida, porque, gente, até eu mesmo já tive dúvida, porque licitação todo órgão da administração pública licita. Então você imagina ali, às vezes eu procuro lá no edital, eu não acho o nome, quem é a autoridade superior. Então eu simplesmente, nas minhas razões, eu endereço a autoridade superior. Isso não tem problema, certo? Porque eles vão ter que subir. E aí, vamos lá. Quais são os tipos de decisão que a gente pode ter ali no recurso administrativo? Eu tenho 3 tipos de decisão. A primeira, reconsiderar a decisão, que aí quem vai poder fazer é o presidente da comissão ou o pregoeiro. Ele viu ali que a decisão dele realmente estava errada, ele vai reconsiderar, ele pode se retratar da decisão, tá ok? Então ali o recurso administrativo nem sequer precisa subir. A segunda, inadmitir o recurso. O que é inadmitir? Inadmitir o recurso é a gente nem sequer entrar no mérito, é a gente ir para questões burocráticas. Ou seja, você vai olhar se o recurso cumpriu com os requisitos formais que a lei está dizendo. Prazo, manifestação de recurso, se está tudo ok. Não é olhar o fundamento, se está legal ou se não está legal. É olhar simplesmente os requisitos. Então, quem é que pode? O pregoeiro chegou ali e disse o seguinte: olha, eu contei aqui o seu prazo, era 3 dias úteis, mas você protocolou no 4º dia.
Então, esse recurso não cumpriu com os requisitos formais, então ele pode inadmitir, tá bom? Recurso em pregão eletrônico, você tinha que ter apresentado a manifestação de recorrer, mas você não apresentou a manifestação de recorrer, ele pode inadmitir o recurso. Esse é um juízo de admissibilidade, então por isso que a gente fala em inadmitir ou admitir, porque a admissão do recurso, eles vão admitir que em sequer analisar o mérito do recurso. Quem também faz esse exame de admissibilidade? A autoridade superior. Então ele também pode exaurar uma decisão do tipo, tá bom? E aí, há o terceiro tipo de decisão que apenas a autoridade superior pode fazer, é de dar ou negar provimento ao recurso. Ou seja, eu reconheço o seu fundamento ou não reconheço o seu fundamento. Eu reconheço que a decisão estava errada e vou dar o que você está me pedindo, ou não, a decisão estava certa do que você está recorrendo ali e eu vou negar aqui provimento ao seu recurso. Só quem pode fazer isso é a autoridade superior, certo? O pregoeiro ou o presidente da comissão, ele não pode fazer isso, porque recurso administrativo, o próprio nome está dizendo, é recorrer para a autoridade superior, tá? Então é bom você se atentar muito a isso, porque, por exemplo, eu já vi, porque os pregoeiros, eles vão dar pareceres, certo? Então eu já vi cliente que disse assim, olha, saiu uma decisão aqui, o pregoeiro não deu provimento ao nosso recurso. Eu disse, não, ele simplesmente deu um parecer. Geralmente, quando eu já vejo esse parecer aqui, eu já começo a fazer outras estratégias, porque muitas vezes acontece que a autoridade superior vai seguir o que o pregoeiro está falando. Então ali eu já começo a preparar outras estratégias que a gente vai falar mais pro final da live. Então é isso. Efeitos do recurso. Recorri. Quais são os efeitos do recurso? Gente, suspende. A licitação ela tem que ser suspensa até que seja julgado o meu recurso. A licitação ela não pode continuar enquanto tem um recurso pendente ali de julgamento. Exemplo, na concorrência pública, eu recorri da habilitação de um concorrente meu, certo? Ou recorri da minha inabilitação, apresentei recurso administrativo. A licitação ela só pode seguir para a segunda fase, que é julgamento de propostas, quando esse recurso aqui for julgado. Até lá, a fase de habilitação de julgamento de proposta, ela não pode sequer ser pensada naquele momento. Só quando houver ali encerrado o julgamento dos recursos, ou seja, quando a gente tem ali, divulgou o julgamento das habilitações, a gente está falando aqui em concorrência, tá, gente? Só para vocês terem uma noção. Divulgou o julgamento ali das habilitações, eu não posso simplesmente esquecer do prazo de recurso administrativo, ou ver que tem um prazo de recurso administrativo, e dizer assim, eu vou aproveitando o tempo aqui e vou julgando aqui, e vou abrir os envelopes da proposta. Não. Quando a gente tem um recurso administrativo, suspende a licitação. Por isso que a gente fala em receber no efeito suspensivo. Ou seja, eles têm que obedecer 5 dias úteis do prazo para recurso administrativo, 5 dias úteis do prazo para contra-razões, e aí depois vai todo aquele procedimento formal de análise do presidente da comissão ou do pregoeiro, tá? Para analisar se ele se retrata ou não da decisão e remessa para a autoridade superior. Até lá, a licitação ela fica suspensa, tá bom? Falei 5 dias úteis quando eu tô falando da modalidade concorrência, tá, gente? Pregão são 3 dias úteis, só pra vocês saberem, por favor. Então vamos lá, gente. Pra melhor hora da live. A hora que eu entrego ouro, né, como eu gosto de chamar. Vamos para a análise de casos práticos. Vamos analisar alguns casos para vocês terem uma noção aqui. Então, tipos de decisão. Já falei que a decisão para recorrer, recurso administrativo no pregão, é a decisão que declara um vencedor, e aí, quando ele declara um vencedor é porque ele já julgou proposta e habilitação, e a decisão que a gente trata na modalidade de concorrência é da fase de habilitação e da fase de propostas, são 2 fases diferentes. Para a nova lei de licitações, quando a gente trata de recurso administrativo para a nova lei de licitações, pensa no formato de pregão eletrônico, que é ali, declarou o vencedor, e já julgou a habilitação. E a proposta deve ser feita tudo de uma forma única, tá? Tá lá no artigo 165 da nova lei de licitações. Então, vamos lá para casos práticos. Imagine aí uma decisão que te inabilitou porque não reconheceu o teu atestado de capacidade técnica. Isso eu falo muito. É muito comum meus clientes eles serem inabilitados porque a comissão disse assim, o seu atestado de capacidade técnica não pode ser adequado para o objeto da licitação. Tá? E aí, o que a gente faz? Recurso administrativo. Por quê? Porque a lei de licitações fala em compatibilidade do atestado de capacidade técnica. Uma hora dessa eu já tô, ó. Então, vamos lá.
Foi inabilitado porque a comissão não aceitou o atestado de capacidade técnica, então a gente vai lá conforme o que diz a lei. A lei, ela determina que o atestado seja compatível e não igual ao objeto da licitação. A comissão, ela só vai poder te exigir um atestado estritamente igual quando o objeto da licitação for bem peculiar. Isso é tipo assim, 1% das licitações. É a exceção da exceção. Fora isso, não, ele tem que ser compatível. Então, se você apresentou, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tô tentando dar um exemplo sem entrar em casos práticos, sem entrar realmente em casos que eu já trabalhei. Mas é basicamente o seguinte, eu sempre falo o seguinte, você tá falando em serviços de engenharia. Eu sempre vou para aquela ideia de quem faz um faz outro, certo? Então eu sempre peço o pessoal, o engenheiro, peço os conceitos da engenharia pra gente demonstrar isso, que eles são compatíveis. Quem faz um faz outro. Eu vi um caso, eu não trabalhei nesse caso, mas alguém me deu um exemplo seguinte, que atestado de capacidade técnica de serviço para fazer sistema de esgoto, certo? Se você tem esse tipo de atestado, você pode participar de licitação para instalação tipo assim, da parte de água. Porque você vem aqui, ó, o esgoto e a água, né? Por quê? Porque quem faz esgoto é porque já fez a parte da água. Mas não necessariamente quem fez a parte da água tem capacidade de fazer o esgoto. Então isso já me explicaram. Eu nunca peguei esse caso prático, mas é uma das questões. Então, você sempre tem que dizer o seguinte, que quem faz um faz outro. Eles devem ser compatíveis. Já peguei para venda de produtos, por exemplo, produtos da saúde, que era caso que a comissão ela só aceitou se fosse aquele produto a qual ela estava licitando. E eu fui dizer o seguinte, não, mas ali eles são compatíveis. Mesmo que meu cliente não tenha atestado para aquele produto específico, mas ele tem para outros produtos da saúde. Então a Anvisa fala que eles são compatíveis. A própria Anvisa diz isso, porque quem pode vender um pode vender outro. Então eu fui lá nas normas técnicas da Anvisa, certo? Isso é um dos fundamentos que você pode usar em recurso administrativo. Outro caso, decisão que te inabilita por não ter sido apresentado atestado de capacidade técnica exigido. Por exemplo, eu entrei numa licitação, abriu-se ali o prazo para impugnação ao edital e eu não impugnei. Mas depois, quando eu perdi esse prazo, eu comecei a ver ali que tinha exigido um atestado de capacidade técnica que não poderia ser exigido. Aí vocês vão lembrar da live da semana passada, quando eu disse o seguinte, imagine a seguinte situação, que ele está te pedindo um atestado de capacidade técnica para um item de menor relevância. Você tem que impugnar esse edital. Tem fundamento para isso, a gente já falou na live da semana passada. Mas aí você não impugnou e participou da licitação do mesmo jeito e não apresentou esse atestado, você vai ser inabilitado. E aí eu vou recorrer, certo? Eu vou recorrer e aí eu tenho duas vertentes aqui. A primeira é o seguinte, o entendimento é que precluiu o seu direito de impugnar. Então você não pode usar o fundamento da impugnação em sede de recurso administrativo, porque precluiu. Você aceitou participar da licitação daquele jeito. Então não adianta depois de ter passado o prazo, que era matéria de impugnação, você alegar em recurso administrativo, porque você aceitou participar da licitação daquela forma. Então não vai ser admitida a tua licitação. Isso é uma forma. Há outras vertentes que dizem que não, que pode ser ali discutido em recurso administrativo, mas eu entendo mais para a primeira vertente. E aí, se precluiu o meu direito, se eu tenho um fundamento dizendo que aquele atestado não poderia ser exigido, mas eu fui inabilitado do mesmo jeito, o que eu vou fazer? Gente, eu entro com uma representação no Tribunal de Contas e mandar de segurança pedindo a liminar, com o fundamento daquela ali, de que aquela exigente era ilegal, tá bom? E ali ofende a concorrência, a ampla concorrência, mas em sede de recurso administrativo discutir algo que deveria ter sido discutido em impugnação ao edital, eu acho que dá para ter dois entendimentos ali, duas vertentes. E aí eu vejo uma área muito cinzenta nessa interpretação, que é a segunda possibilidade que eu vou entrar agora. Inclusive eu já fiz. A decisão que te inabilita por uma ausência de um requisito no documento. Exemplo, reconhecimento de firma. Eu estava lá no edital dizendo que documento X só poderia ser aceito se tivesse o reconhecimento de firma ali. E aí eu não impugnei o edital, tá? E fui inabilitado. Eu sabia que o edital estava me pedindo ali que tinha que ser aquele documento reconhecido, firma. Participei da mesma forma, sem os conformes que estavam no edital e fui inabilitado. Gente, nesse caso, eu vejo uma ilegalidade muito grande. Mesmo que eu não tenha impugnado o edital, inclusive eu tenho um precedente bem claro sobre aquilo ali, que é tipo assim, direito líquido e certo. Nesse caso, é por isso que eu digo que tem uma área cinzenta aí. Mesmo que eu não tenha impugnado o edital, eu entendo sim
que o recurso administrativo ele tem que ser admitido, certo? Ele tem que ser dado provimento. Por quê? Porque é uma ilegalidade muito grande. E aí, se só eu recorri dessa questão, desse documento, e outras empresas foram inabilitadas, eu entendo que o efeito deve ser para todos, tá? As outras empresas que mesmo que não tenham recorrido, tenham sido inabilitadas, eu entendo que na reforma da decisão, ela deve atingir a todos. E aí, eu vou abrir só aspas. Isso é o meu entendimento, tá? Isso é um entendimento meu conceito, a minha interpretação jurídica, tá ok? E aí a gente vai também para outro caso prático. Decisão que classifica a proposta do meu concorrente. Duas formas que eu tenho aqui para recorrer, como exemplo. A proposta é inexequível do concorrente. E aí, método MB para derrubar o teu concorrente, essa é uma das etapas que a gente faz no método MB, que é o quê? Demonstrar que a proposta é inexequível. Lembra que eu sempre falo, você não precisa ganhar a licitação apenas porque apresentou o menor preço. Você pode ganhar a licitação porque teve a melhor estratégia e teve o melhor resultado na hora de analisar o teu concorrente. Então, a inexequibilidade da proposta do teu concorrente é uma delas. Então, eu tenho ali, vou entrar com recurso administrativo da decisão que julgou a proposta do meu concorrente como a melhor e declarou ele vencedor, eu vou lá e digo assim, a proposta dele é inexequível. E como é que eu demonstro? Gente, você vai demonstrar que o preço que ele ganhou é inviável. Como é que eu demonstro? Composição de custos. Você vai apresentar uma planilha de composição de custos. Se for para serviços, você vai dizer assim, olha, ele baixou demais esse item, baixou demais esse item, baixou demais esse item, e faz ali, mostra como é que está no mercado. Se for para venda de produtos, você vai fazer uma composição ali que o seu próprio cliente, a própria empresa, a própria empresa que está participando da licitação, deve ter feito isso para poder se embasar na própria proposta dele. Então, sim, não é nada extraordinário que a gente vai fazer ali. Vai fazer uma composição de custos para pegar o preço base daquele produto, quanto é que isso ali, o fornecedor, o menor preço que você acha que o fornecedor consegue vender aquilo ali. Vai colocar os tributos, a incidência de tributos. Então, é uma venda de produto que eu sou de um estado, ele é de outro estado, começa a pegar ali como é a incidência de tributos do estado dele, certo? Porque ali a gente tem a questão do frete, certo? E todas aquelas outras incidências ali que a gente tem para demonstrar, olha, por mais que ele tenha apresentado esse produto, se eu baixar todos os preços mínimos que eu tenho aqui, os custos mínimos que ele tem aqui, ainda assim, ele não tem como manter essa proposta. Ah, nossa, mas ele vai trabalhar sem lucro, se ele disser que quer trabalhar sem lucro. Não existe. A gente tem que ser razoável e dizer o seguinte, nenhuma empresa pode trabalhar sem lucro, porque ela tem também despesas com o escritório. Então, mesmo que diga assim, não, ele está batendo preço de custo, um preço de ganho, e vai bater e não vai ganhar nada. Não existe, certo? Então, ele tem que ter uma margem de lucro, uma margem mínima de lucro. Então, o lucro dele foi 1%. Quem é que vai trabalhar esse tanto, gente, para receber 1%? Então, você vai dizer assim, é inexequível essa proposta, ele ganhou uma proposta que não tem como se sustentar, e quem vai ter prejuízo no futuro vai ser a própria administração. Essa é uma forma, tá? A decisão que classifica a proposta do teu concorrente para compra de um produto que você viu ali que a marca a qual ele está ofertando é incompatível com o que o objeto do edital está licitando. Quando a gente fala de licitação para compras de produtos, certo? A comissão ela não pode especificar uma marca, ela pode discriminar ali, salvo raras exceções, ela vai determinar uma marca, por exemplo, tipo assim, que só fabrica naquela marca, aí sim ela vai ter que dizer que é aquela marca, mas de forma geral, ela não pode definir uma marca, mas ela vai ali colocar as especificações básicas daquele produto. Ah, tem que ser um papel, por exemplo, vamos colocar ali papel, o peso dele, que a gente fala em papel tamanho A4, o peso tal, a marca ele não vai falar, mas a gramatura vai ser tal, na cor tal, não pode ser papel reciclado, e aquela coisa toda. E aí quando você vai analisar a proposta do teu concorrente, você vai ver que na proposta dele ele especificou uma marca, certo? A qual não se enquadra na exigência do edital. Então você pode recorrer dessa forma também, mostrar, não, olha, essa marca aqui, a gramatura dela não é igual aqui a mínima que o edital está pedindo. Então ele pode ser desclassificado por isso. Essas são casos que a gente pode trabalhar dessa forma. E aí vamos lá, pra gente ir para a parte final dessa live, tá bom? Vamos para algumas questões que a gente deve se ater, principalmente a gente que trabalha nessa parte jurídica, quando a gente trata de recursos administrativos, tá bom?
Quem estava aqui na live da semana passada, quando eu falei de impugnação ao edital, eu também falo muito sobre a representação do Tribunal de Contas e o uso do mandado de segurança. E da mesma forma como eu falo na impugnação ao edital, eu vou falar agora quando a gente está falando em recurso administrativo. A primeira, representação no Tribunal de Contas. Primeira coisa que você tem que saber. A representação, ela vai muito, e aí eu vou falar agora para o pessoal mais leigo, certo? Não vou falar tão juridiquês, mas ela vai muito com os mesmos fundamentos que você vai usar no seu recurso administrativo, tá? E ali, primeira coisa, a representação do Tribunal de Contas, ela não precisa já ter uma decisão final do recurso administrativo para você protocolar a representação. Você pode, enquanto você já tem o recurso administrativo, protocolar simultaneamente a representação. Eu faço isso sempre? Não. Eu faço de acordo com o caso. Eu vou analisando o caso a caso. Então, isso é uma das coisas. Quando eu entro com uma representação, eu sempre peço uma liminar. Uma liminar para suspender o certame até o julgamento final da representação. Se o caso for na modalidade de concorrência, a qual eu tenho recursos em fases distintas, certo? Eu vou pedir uma liminar, por exemplo, para declarar o meu cliente habilitado, para declarar a habilitação do meu cliente, para garantir que ele participe da fase de julgamento de propostas, tá? Isso é uma forma de pedido, quando a gente trata de representação, tá? E aí, como é que eu vou usar a representação simultaneamente ao recurso administrativo? Eu já usei de duas formas. Já usei a representação quando eu protocolei o recurso administrativo e saiu uma decisão de negar provimento ao meu recurso administrativo, e com aquela decisão em mãos, com o fundamento daquela decisão, eu vou para a representação. Como eu já protocolei uma representação, independentemente de ter sequer interposto recurso administrativo. Isso aconteceu no caso de pregão eletrônico. Por quê? Porque o pregão eletrônico para aquisição de bens é um procedimento muito rápido, é um processo muito rápido. E o que acontece na representação é que o tribunal tende a ter uma demora um pouco maior para proferir uma decisão. Então eu sabia que eu tinha que ter ali pelo menos um precedente, já uma decisão em mãos do tribunal, para me garantir que o cliente pudesse ter o seu direito apreciado. Então eu já protocolei dessa forma, simultânea. Como é que eu vou saber? Existe uma fórmula? Não. Aí é estratégia de advogado. Eu uso muito assim, depende muito do caso. Porque às vezes, assim, se o meu direito é muito bom para recurso administrativo, eu tendo a não usar a representação. Porque eu sei que o recurso administrativo já vai ser o suficiente, porque eu não quero também tumultuar o Tribunal de Contas com petição por cima de petição, se eu sei que eu consigo resolver de outra forma, tá bom? Outra estratégia que a gente tem, mandado de segurança. E aí, diferentemente do mandado da representação do Tribunal de Contas, o mandado de segurança, você tem que esperar o seu recurso administrativo ser julgado. Você não pode entrar com o mandado de segurança de cara já com a decisão que declara o vencedor do certame, a decisão de habilitação e a decisão de julgamento de propostas. Você não pode já entrar de cara. Por quê? Porque a lei do mandado de segurança está dizendo que o mandado de segurança ele é inadmissível quando há uma previsão, certo, de recurso hierárquico. E o recurso administrativo na licitação se enquadra como recurso hierárquico, tanto que a gente fala em anexar as razões para ser dirigidas para a autoridade superior. Mas, uma vez que esse recurso administrativo está julgado e ele não foi favorável ao seu entendimento, aí sim, mandado de segurança. E da mesma forma como a gente tratou na representação para o Tribunal de Contas, a gente pede uma liminar. Qual é a liminar que eu vou pedir aqui? Vamos dar exemplos aqui de liminar. Na fase de habilitação, para que o meu cliente que foi inabilitado, eu vou pedir uma liminar para que ele possa ir para a fase de julgamento de propostas. Se a proposta dele não for a melhor, se ele perder na fase de propostas, nem sequer já perdeu o seu objeto ali daquele mandado de segurança. Mas se ele tiver a melhor proposta, aí o certame ele só vai poder ser homologado para o meu cliente após o julgamento desse mandado de segurança, tá bom? Após uma decisão final do mandado de segurança, após uma decisão final ali da representação. Agora, se eu entrei com mandado de segurança na fase de habilitação de proposta, certo? Na habilitação de proposta não, gente, olha. Na fase de julgamento de proposta, se eu entrei ali com mandado de segurança por conta de que a proposta do meu concorrente foi declarada a melhor proposta e eu estou alegando ali que aquilo ali é inexequível, por exemplo, então
o meu pedido liminar vai ser o seguinte, para que suspenda-se a homologação, qualquer tipo de homologação do certame, até decisão final. Isso é exemplos de pedido liminar que você pode fazer nesses casos, tá bom? Então, gente, é isso. Vocês gostaram da live? Agora, assim, eu tô fazendo umas lives mais longas, mas é isso. Eu gosto de discutir, eu tô destrinchando bem o assunto. Tô, assim, realmente aprofundando, entregando ouro.